Deus do céu. Ah, não dá, não adianta inventar essas coisas. Não adianta. Não adianta mesmo. Estava tão bom ensinar. Agora voltou. A gente vai perder até a sequência dos raciocínios. Vocês viram, vocês estão vendo aqui na tela, né? Deixa eu ver a entrevista aí. Só aqui é uma entrevista do moleque dourado, moleque demoníaco, melequento, né? Esse moleque aqui, que acha que é maior que Deus, que o presidente Bolsonaro, ele é maior que todo mundo. Isso aqui é a entrevista completa. Mas eu queria mostrar para vocês um vídeo dele no Twitter falando. Esse aqui é um dos Salles. Porque a questão é a seguinte, as pessoas estão achando que o problema... Não, vamos direto ao assunto. Que o problema é a prisão do Bolsonaro. Então fica esse entretenimento aí na internet, todo mundo falando e ganhando dinheiro e todo mundo dando audiência para isso, e a gente se esquece de fato de qual é o problema. Mas enquanto o presidente Bolsonaro, se vocês não estão sabendo, o presidente Bolsonaro é isso aqui, ó, que eu queria mostrar. O presidente Bolsonaro está tentando mudar a lei da ficha limpa, que não serve para nada. Aí vem uma velha desgraçada, um velho besta, uma menininha idiota falar, não, mas falar o que ele falou. Aqui, ó, para o Nicolas, vocês estão vendo aqui, né? Para o Nicolas Ferreira tentar atrapalhar, por que Nicolas Ferreira tenta atrapalhar todas as estratégias do presidente Bolsonaro? Só que é porque o Nicolas sempre tenta atrapalhar todas as estratégias do presidente. O presidente Bolsonaro luta pela anistia. Nicolas que quer focar no impeachment para colocar o Alckmin na presidência e reduzir a idade do Senado. Quer dizer, o presidente Bolsonaro está lutando pela anistia daquelas pessoas que estão presas, daqueles inocentes, que vão apodrecer na cadeia se não for o presidente Bolsonaro. O moleque melequento, demoníaco, quer insistir em dizer que ele que vai resolver com os galácticos aí, com o Salles e com o Van Rato, né? Então, ele nunca está alinhado com o presidente Bolsonaro. Não tem problema, o Alckmin não tem voto. O problema não é o Alckmin se eleger, é toda a corja dele que vai levar dinheiro e como é que fala? Projeção, visualização. Eles vão ressuscitar o PSDB, essa é que é a verdade. Né? Então, olha lá, a lei de ficha limpa, ele falou, não serve para nada. O Lula ladrão é presidente, o Zé Dirceu está elegível, todo mundo foi solto da Lava Jato, está na cara que a lei da ficha limpa só serve para prejudicar as pessoas da direita. Mas vem o desgraçado, o demônio do moleque, dourado, melequento, o Nicolas tenta atrapalhar a elegibilidade do presidente, porque é a maneira que o presidente, a estratégia que ele conseguiu. Eu mudo a lei da ficha limpa para 2 anos, ao invés de 8, e aí o presidente Bolsonaro pode ser o candidato em 26, certo? Certo. Todo mundo entendeu? Todo mundo, menos o demônio do moleque melequento dourado. Né? Olha lá, o deputado do melequento, o moleque dourado, diz que não acha viável modificar a lei da ficha limpa, pois pode gerar um efeito em cascata danoso. Porque afinal de contas, todos os corruptos estão presos no Brasil. Tem uma pergunta, né, doutor Frazão, para desmoronar esse melequento. Qual político bandido comunista está preso por causa dessa lei? É isso. Quem está preso no Brasil hoje? Qual ladrão, corrupto, traficante está preso no Brasil? Todos aqueles, são mais de... Eu vi agora, são mais de 600 descondenados da Lava Jato, daquela coisa toda. Para mim, quer dizer, esse moleque ele sempre tem que achar alguma coisa, né? O moleque dessa idade tinha que calar a boca e obedecer. É isso que o moleque deixou, não, mas ele quer ser herói. E aí ele vira herói para um monte de otário em rede social, que fica falando, não, o Bolsonaro já teve a chance, não fez nada. E é o moleque dourado melequento que vai fazer. Eu vou tentar mostrar o discurso dele na Câmara, para quem não ouviu de novo, ainda vai ouvir,
e até o Kim Paim comendando. É uma vergonha esse moleque. Tá? Por que eu estou falando? Porque tudo está conspirando para dar certo e vai dar certo. O Trump e o presidente Bolsonaro fazendo as articulações, mas tem um desgraçado desse minando o presidente Bolsonaro. Vocês entendem? Tirando a credibilidade do presidente, porque o presidente está falando que acabar com a ficha limpa é importante, porque ninguém fica preso mesmo, então reduz para 2 anos, ele pode ser candidato. E aí, só para ler, para mim, eu vejo que não é viável, porque é um efeito cascata enganoso, diz o salafrário. E aí, e por que esse demônio desse moleque é o que é? Porque ele é um serviçal do Pablo Lamaçal. Essa a verdade. Então, o Nunes, que eles falaram que era um horror, que o Nicolas não ia se sujar, né? Aqui, ó, tá aqui o Nunes, olha lá, ó. Vocês viram o Nicolas falando alguma coisa? Mas o Nunes falou, olha lá, ó, sobre a decisão do PGR. Cadê o vídeo do Nicolas? Para atingir 200, 300, 500 milhões de visualizações. Cadê o vídeo do Nicolas falando que é um absurdo, um crime que estão fazendo contra o Bolsonaro? Cadê o vídeo? Você não vai fazer, Nicolas, um vídeo para viralizar o mundo inteiro? O Pablo Lamaçal não vai impulsionar seu vídeo? Não vai, não? Então, o Nunes está aqui, ó, sobre a decisão da PGR em relação ao presidente Jair Bolsonaro, manifesto que, ao se falar sobre desconstrução do Estado Democrático de Direito, cabe ressaltar que até por razão, em um Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência e o direito à ampla defesa. Está dizendo que existe o direito à defesa antes de alguém ser acusado. O presidente Bolsonaro agradece e ele está lá, conte sempre com o nosso apoio. Cadê que o Nicolas fez a mesma coisa? Não, e detalhe, hein, doutor Frazão? O Ricardo Nunes nem precisaria se posicionar. Nem precisaria. Esse é o ponto. Olha lá, ó. Agora o Nicolas tenta desfazer a imagem que é individualista e não segue as orientações, porque o presidente chamou os deputados aliados um dia após ser denunciado para a PGR. Quer dizer, e aí ele fica agora tentando se explicar. O presidente Bolsonaro não é idiota. Viu que todo mundo saiu em defesa, até o Nunes, né? E mais um maldito do moleque, Nicolas não. Então aqui, ó. É só para vocês terem uma ideia do que rola no Twitter, né? O MBL, o novo limpinho, tá lá, o Salles, né, com o Alckmin, e aí eles estão falando aqui do USAID, né, que o Salles apoiava, e aqui tem, quer ver? Deixa eu ver se é esse aqui. O Novo, a bancada do Novo na Câmara repudia as falas do presidente da República, o Bolsonaro, né, no que diz respeito ao processo eleitoral. O Bolsonaro tem ultrajado os limites da liberdade ao proferir discursos que tentam deslegitimizar ou ameaçar o pleito eleitoral. Então, o Partido Novo, que o Nicolas ama de paixão. As eleições sempre foram bem conduzidas, fiscalizadas pela justiça, que trabalha, né, milhares de servidores, blá, 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 falando, ó. Jamais houve qualquer evidência de fraude nas eleições, democracia, as eleições inegociáveis. Quer dizer, tá lá, né? Tendo em vista as declarações do presidente, né, do Bolsonaro, né, o Deltan metendo o pau no presidente Bolsonaro e defendendo o nosso sistema eleitoral, tá bom? Esse é o nível, né? Aqui, ó, vamos ver se é isso que eu pus. Esse é o nível. E eu estou falando isso por quê? Porque essa gente tem o plano. Constantino, aquele maldito Braddock, aquela corja toda, né? Eu vi o Mário Frias dando uma naquela Renata Barreto, do mercado financeiro, que é outra também desgraçada, que fica aí fingindo que defende e tal, não sei o que. O Mário Frias deu no meio dela. Fica claro para todo mundo que o moleque, ele acha que ele é melhor do que o Bolsonaro. Então o Bolsonaro sabe que não é correto pedir o impeachment. Mas ele acha que ele sabe mais do que o Bolsonaro. Vamos ver por quê? Tá aqui o vídeo que eu queria mostrar. Vocês já devem ter visto, né? O amigo aqui, o Pablo Farsal, aqui, ó, acabando com esse Nicolas, né? Vai se perder no próprio ego. Aqui, ó. Essa entrevista que eu mostrei lá no início e o pessoal fez um corte. Aí, olha lá, na Comissão de Educação, o Nicolas ficou brincando e aprovou a proibição de celulares. E aí ele está falando no vídeo aqui que a direita não criou nenhum problema para ele, que ele é a esquerda. Que é a esquerda, que ele é amiguinho da esquerda, ele é melhor do que o Bolsonaro. Olha lá,
ele contrariando as ordens do presidente Bolsonaro, né? Que não queria que aprovasse a proibição dos celulares. A proibição do celular, o celular é o salva-vidas do seu filho, para ele filmar o que estão fazendo com ele na escola. E esse desgraçado desse demôniozinho votou a favor, contra as ordens do presidente Bolsonaro. Ele nunca está aliado. Então, vamos ouvir aqui a pergunta do cara, vocês não vão ouvir, é inacreditável. O cara pergunta para ele se o Bolsonaro, se ele é mais político do que o Bolsonaro. Quer dizer, um político melhor do que o Bolsonaro. A resposta qual deveria ser? Ah, ficando louco, cara, porque esse traste aqui é um humorista esquerdista, um lixo. O cara pergunta, você acha que você é melhor que o Bolsonaro? Você acha que você é mais político que o Bolsonaro? Tá dando para ouvir o som, Dario? Tá, mas faz com calma, aperta uma vez só. Eu vou só aumentar no máximo aqui, tentar aqui. Vamos ouvir então. Você acha que você é mais político que o Bolsonaro? Cara, é difícil dar essa resposta porque, mais uma vez, as pessoas podem interpretar de muitas formas. Eu acho que... Eu vou deixar vocês ouvir o vídeo, tá? Eu não vou interromper, mas é só isso. É difícil dar essa resposta. Que tipo de desgraçado de um demônio fala isso? Alguém é melhor político do que o presidente Bolsonaro? Eu falo aqui e repito 1 milhão de vezes, desafio qualquer um a debater comigo e me provar que o presidente Bolsonaro não é o maior líder que a humanidade já produziu. Vai perguntar para mim se eu sou melhor que ele? Não, então vamos ouvir. Ele disse que é uma pergunta difícil essa. Olha que complicado. Vamos ouvir. Se é que eu consigo pôr aqui o vídeo. Não é aqui que eu tenho que pôr. Você acha que você é mais político que o Bolsonaro? Cara, é difícil dar essa resposta porque, mais uma vez, as pessoas podem interpretar de muitas formas. Eu acho que... político. Eu entendi. Eu acho, cara, que eu tenho um tato de adentrar em alguns ambientes que talvez o Bolsonaro não tenha. E aí, mais uma vez, não é um demérito, estou colocando eu como um mais meritório disso. Porque cada um tem um estilo mesmo. Bolsonaro é um cara, velho, que você vai conversar com ele tá conversando um trem, muda. Ele é assim, bicho, ele é meio, sei lá. E ele, a história de vida dele, o contexto, o filho de militar, ele é militar. Enfim, a história de vida dele é complicada. Então, assim, você percebe que talvez o cara tenha algum jeito para política. Travas ali. Já tomou várias traições. Então, assim, ele tem algumas travas que talvez eu não tenha, que eu consiga acessar outras pessoas. Então, assim, por eu ser jovem também, e outra, eu acho que o humor, velho, eu sou um cara bem humorado, assim, gosto de zoar e tal, tudo mais. Eu acho que isso adentra em muitos ambientes, sabe? Assim, eu fui presidente da comissão de educação. A esquerda não teve um problema comigo, cara, no sentido de tratamento. Não, porque ele aprovou o que a esquerda queria. O Bolsonaro, ele que é bem-humorado, o Bolsonaro não. É ele que adentra em todos os lugares, o Bolsonaro não. Faz 30 anos que o Bolsonaro se relaciona com todos esses bandidos sem se corromper, mas é ele, esse montinho de estrume. Vocês percebem, só eu que percebo, não é só nós, Dario, a maldade por trás de uma fala dessa, o mau caratismo. Sim, liso, quiabo, né, doutor? Não, mas a maldade, cara, falar que o presidente Bolsonaro começa a falar uma coisa, fala outra. Não é ele que fala que o homem tem que ser firme? Cadê a firmeza dele aí? Complicado o Cássio, seu moleque. Ridicularizando o presidente Bolsonaro, falando que ele é um bobão, que ele começa a falar uma coisa e fala outra, que ele tem problemas na vida. Que problemas que o Bolsonaro tem na vida? Qual o problema dele ser militar? Que travas que ele tem? Que problema? Da onde esse demônio desse moleque tirou essas coisas? Exato. E aí, sabe o que, Dario? E aí fica todo mundo falando que o Bolsonaro vai ser preso em rede social. Aí vai ser preso, e agora o que nós vamos fazer? E o Bolsonaro falou, eu caguei! Caguei pra essa história de que eu vou ser preso. Ao invés da gente estar falando a mesma coisa, vocês não se atrevam a prender o Bolsonaro, porque nós vamos virar esse país do avesso? Não, o cara tá falando que o Bolsonaro não é bom. Você quer ouvir de novo o vídeo? É importante ouvir, ou todo mundo pegou todas as falas? Sempre tem uma mulher maldita, desgraçada, essas que deram cria a esses demônios que nos governam hoje. Essa gente só faz o que faz porque tiveram umas mães dentro de casa, que estão assistindo a Globo até hoje. Aí quando você mostra um desgraçado atacando, difamando, ridicularizando o presidente Bolsonaro dessa forma,
A desgraçada da mulher e do cara vem dizer que não, ele não falou nada demais. Escreveram isso pra mim no meu Instagram. Eu não vi nada ele falando do Bolsonaro. Então vamos ouvir de novo a maldade nas palavras desse cara. Você acha que você é mais político que o Bolsonaro? Não! Bolsonaro é o maior político da história da humanidade. Essa é a resposta. Ponto final. E eu sou um bosta do moleque. Cara, é difícil dar essa resposta porque, mais uma vez, as pessoas podem interpretar de muitas formas. Não! A resposta é muito fácil de ser dada, só que quando ela é dada por um mau caráter como esse cara, todo mundo vê perfeitamente. Então não tem como esconder e nem interpretar de várias formas. A única maneira de interpretar é essa. É um moleque arrogante, mau caráter, desleal, mal agradecido, que não sabe ser fiel, não sabe que é o... Pra mim foi vendido do teu Frazão. Tá vendido, escutem. Eu acho o termo que... político. Eu entendi. Você não tem que achar nada, moleque. Você não tem que achar nada, você tem que calar a boca e fazer o que o presidente manda. É esse o ponto. Eu tenho certeza que as pessoas votaram em você, nesse cara, para isso. Para fazer o que o Bolsonaro quer, para ajudar o Bolsonaro. Então ele é cristão, onde já se viu falar assim do cara. Ele é um anticristão. Se você não sabe que o que a revolução iluminista, chamada protestantismo, é uma revolução anticristã, não perca nem seu tempo de escrever e falar merda hoje, principalmente porque eu não consigo ver os comentários aqui. Estilo mesmo. Bolsonaro é um cara, velho, que você vai conversar com ele, ele tá conversando um trem muito. Então agora é a fase de ridicularizar o Bolsonaro. Ele é frouxo, ele é o tiozão do pavê, né? Que ele cansou de chamar o Bolsonaro de tiozão do pavê, né? Que ele é o cara que conta piada. Agora, Que o senso de humor do Bolsonaro não é ele bom. que é o cara bem-humorado. Oi, Dario. O quê? Que o senso de humor do Bolsonaro não é bom. Não é que bom. O Bolsonaro é uma pessoa superficial quando fala de algum assunto, né? Que Isso. se perde e tal, e muda de assunto. Filho Esse da- moleque, sem nenhum estudo, sem nenhuma formação, se acha muito melhor do que o presidente. Muda. Ele é assim, bicho. Ele é meio, sei lá. Meio assim, atrapalhado, bobão, né? É isso que ele quis dizer sobre o presidente Bolsonaro. E vagabundo ordinário acha que é normal. Não, é porque o Bolsonaro já teve a chance dele. Agora é o Nicolas, o cara. E, É que eu escuto toda e hora. ele, a história de vida dele, o contexto, o filho de A história de vida dele maravilhosa, espetacular, que transforma o presidente no maior líder da história da humanidade. É dessa história de vida que esse demônio está falando? Querendo ridicularizar, diminuir, falar que o presidente Bolsonaro não tem uma história de vida boa? militar, ele é militar. Ele é militar, graças a Deus, com muito orgulho. Que não tem nada a ver com os traidores das Forças Armadas que estão aí. Enfim, a história de vida dele é complicada. Então, assim, Complicado. Só um detalhe, doutor Por Frazão. que é complicada a história dele? Porque a esquerda odeia ele porque ele é um militar? Do jeito que a esquerda odeia esse moleque. Diga, O Davi. Nicolas se contradiz, porque até um ano atrás ele dizia que o homem, para ser político, tem que ser forjado com o tempo, né, com o histórico do que aconteceu. E aí agora, né, ou seja, ele que é um moleque que tem menos de 30 anos, Isso. o histórico de vida dele é mais importante do que o histórico de vida do Bolsonaro, que a gente Não, sabe. e né, o Bolsonaro tem uma vida transformou o espetacular, Bolsonaro. maravilhosa. Exatamente. Né? Maravilhosa como militar, como um herói que ele é de verdade para esse país. E esse vagabundo sem vergonha falando que a vida dele não é boa. e você percebe que talvez o cara tenha algum jeito para política. Umas travas ali. Já estão O jeito para a política significa o seguinte: Bolsonaro tem intolerância zero para bandido, para comunista. Zero. Isso é o grande mérito dele. O que ele está querendo dizer que o Bolsonaro tem algumas travas? tomou várias traições. Então, assim, ele tem algumas. Já tomou várias traições, isso quer dizer o quê? Que você não é bom porque você já tomou várias traições? Que merda é essa? O que esse moleque tá falando? Aí fica essas tiazinhas, essas vagabundas esotéricas, essas mulherzinhas em casa ouvindo. Eu não vi ele falar nada demais. Umas travas que talvez eu não tenha, que eu consiga acessar outras pessoas. Então, assim, Ele acessa pessoas que o Bolsonaro não consegue. Nossa, ele é um gênio. por eu ser jovem também, e outra, eu acho que o humor. Por ele ser jovem, Bolsonaro virou deputado com quantos anos? Ah, vá pro inferno. Eu sou um cara bem-humorado, assim, gosto de zoar. Ele é bem-humorado e gosta de zoar. O Bolsonaro, quando conta piada, é bem-humorado, é bobão. Tal, tudo mais. Eu acho que isso adentra em muitos ambientes, sabe? Assim, eu fui presidente da Comissão de Educação. A esquerda não teve um problema
A esquerda tem problema com ele, quer dizer, porque ele fez o que a esquerda queria. Vocês percebem o mau caratismo, assim, né? Acho que fica claro para todo mundo, né? Vamos ver aqui, a pergunta que eu te faço é qual é a vantagem que tem celular dentro da sala de aula. Olha lá, aí vem a vagabunda de esquerda, né? Sempre tem. E o João aqui, que é o dono do perfil, aí respondeu, olha lá, filmar os atos, né, como a dança do travesti para as crianças e por aí vai. Não vamos comentar sobre essas coisas que não dá. Aí tá lá, ele aqui com o demônio do lamaçal, juntinho, né, dormindo de coxinha, né, e aí o João vai mostrando tudo. Aí, né, no momento que ele apoiou e disse que o Bolsonaro estava... Bom, essa aqui é a tropa do biscoito, né? O Bolsonaro estava vendido, né? Esse aqui, o cara que queria o Gonê na PGR, que pediu a prisão do Bolsonaro agora. Esse aqui é o cara que atacou o Bolsonaro, o Deltan, dizendo que, né, o que a gente leu ali agora há pouco, né? Que o processo eleitoral brasileiro é maravilhoso, que o Bolsonaro que estava errado de criticar. E esse é o demônio que vem atacando. Quer ver? Eu vou tentar, enquanto o Dario vai falando, eu vou achar um vídeo. Esse comentário de João aqui é muito bom. Ó. Ele era jovem, conservador. Ele fez um texto, parece que ele está falando do Nicolas, mas ele não está falando do Nicolas, para já adiantar, né? Ele era conservador, cristão, se hospedou várias vezes na casa do presidente Bolsonaro, inteligente, bom comunicador, terror da esquerda, lavava nossa alma com discursos fortes, né? Cadê? Onde é que está aqui? E contundente, símbolo da queda da Dilma, era nossa esperança, nosso futuro presidente, cheio de energia, para combater o PT, e o que ele virou? O braço auxiliar do PT. Já vi esse filme várias vezes, e no final, quem sempre esteve do lado do povo tem nome, Bolsonaro. O resto se vende fácil por 30 moedas, né? PS aqui, ó. Estou falando do Kim Kataguiri do MBL. A foto do Nicolas foi só uma coincidência. Então, uma ironia espetacular do João aqui. Bom, aí ó, o Nicolas falou que não tinha solução aqui, tá vendo? Saiu essa demônia e entrou o Flávio no lugar dessa comissão que o Bolsonaro falou que a gente tem que apoiar o Alcolumbre, né, no Senado aí, ó. Não é bom bastante, mas quando é Alvan Rato aí, o Partido Novo aí, ó. Tá bom, então, isso aqui é a PEC da fralda, que o demôniozinho dourado quer votar. Ele quer votar para ele ser senador, porque ele acha que ele sendo senador e presidente, no lugar do Bolsonaro. Né? Mas como ele percebeu já que presidente não vai dar, porque o Bolsonaro vai ser o presidente, ele quer ser senador, porque ele diz que ele vai, ele pediu impeachment do Moraes, ele vai conseguir sozinho. Quer dizer, ele não precisa do voto daquele povo todo no Senado. Você percebe como o cara faz o povo de idiota? Eu não quero saber de presidente de direita prometendo X, Y e tal. Que pode ter certeza que a população brasileira está cansada. De gente que fala e não cumpre. Eu quero um presidente que realmente faça justiça. Não, então nós vamos ouvir com calma. O som tá bom? Tá dando para ouvir, né? Tá bom. Esse vídeo tem uns 3 anos já. Isso aqui foi logo depois que o presidente Bolsonaro... Não, foi logo depois que o presidente Bolsonaro perdeu a eleição. Aí começaram os ataques assim agressivos para cima do presidente Bolsonaro. E eu estou falando porque o Bolsonaro já é candidato, já está eleito, ele não vai ser preso, e se ele for não muda nada. E tem vídeo aí falando que o cara lá, o Bannon lá, o Steve Bannon falando que ele vai ser morto, mas é claro que vão tentar matá-lo, né? E do jeito que vão tentar matar o Trump, isso aí a gente sabe, pessoal, isso a gente sabe desde o primeiro dia. Né? Não muda nada essas coisas que as pessoas ficam falando. O Steve Bannon fala isso lá no CEPAC para que as pessoas entendam isso de verdade, porque não adianta só a gente saber, mas a gente já está cansado de saber dessas coisas. Então, esse vídeo foi logo que o presidente Bolsonaro perdeu a eleição, e vocês vão ver ele falando, não é agora de Marçal, não. Esse canalha é amigo do Geyer, dos biscoiteiros todos, do Deltan, do Salles, dessa corja dele, sempre. E ele tem orgulho de dizer que ele é amigo desses caras. E o Bolsonaro é um cara que ele se relaciona bem. Eu não quero saber de presidente de direita prometendo X, Y e tal. E pode ter certeza que a população brasileira está cansada de gente que fala e não cumpre. Eu quero um presidente que realmente faça justiça nesse país. Vou animar a turma. Só o senhor para ter feito essa leitura mesmo já lá na época do teu Frazão. É incrível. Como é que é? Ah, de mim, você está falando? Deixa eu aumentar, então eu não te ouço. Só o senhor. Aí a importância da gente estar aqui escutando o que o senhor fala, porque esse tato de
pegar as coisas antes do tempo é muito ele falou importante, aqui, ó, mas Frazão, é a coisa mais fundamental. E a melhor receita para você ser odiado é essa, né? Porque aí todo mundo me odeia. E do jeito que eu falei 4, 5 anos antes que o Moro era um lixo. Durante 4 anos eu sou odiado por todo mundo. Aí quando todo mundo descobre, todo mundo simplesmente faz, eu estava errado mesmo. Ninguém vem me pedir desculpa, ninguém volta a se inscrever no meu canal, não. Eu só me ferro só. Então aqui só... Imagine o seguinte, se fosse teu pai, tua mãe, o presidente da república, o teu filho, se você ia admitir um moleque demoníaco desse falando assim do teu filho, do teu pai, da tua mãe, como se eles fossem uns incompetentes, uns idiotas. Vamos ouvir. Eu não quero saber de presidente de direita prometendo X, Y e tal. E pode ter certeza que a população brasileira está cansada de gente que fala e não cumpre. Eu quero um presidente que realmente faça... Então assim, o presidente fala, é o presidente Bolsonaro, né? Está claro para todo mundo isso, né? Eu quero um presidente que realmente faça justiça nesse país. Quer dizer, o Bolsonaro não Lula fez. não era, né? Porque era o Lula que tinha sido eleito na época que ele falou aquilo, então fica óbvio, né? A fala dele. Justiça nesse país. Eu quero um presidente que realmente faça justiça nesse país, mas eu quero um presidente que tenha coragem. Porque o Bolsonaro não teve. Então ele quer um presidente de direita, está falando um presidente de direita, que tenha coragem De fazer aquilo que o Lula está fazendo. Mas eu quero um presidente que tenha coragem de fazer aquilo que o Lula está fazendo. E o Lula está fazendo o que faz, por quê? Porque eles controlam a justiça no mundo. No mundo. A esquerda socialista comunista controla a justiça em todos os países do mundo. É por isso que o Lula faz o que faz, controla o Congresso inteiro, né? E aí quando a Cíntia Chagas perguntou para ele o que ele ia fazer, ele disse, eu não sei como é que vai fazer, não tem jeito de fazer. Mas aí faz esse discurso aí para a torcida, para agradar a torcida, né? Porque se algum dia algum homem, de fato, de coragem, mais uma vez chegar lá na presidência da República, que se algum dia algum homem, de fato, de coragem, mais uma vez chegar lá na presidência da República... Mais uma vez chegar lá, quer dizer, estava certo que o presidente Bolsonaro era o candidato, sempre foi o candidato, nunca deixou de ser, ele já está falando, se algum homem, se mais algum dia chegar lá de novo, né? Quer dizer, então o homem de coragem é ele. Bolsonaro não. Porque quando você não combate o mal, você está cooperando com ele. Essa frase aqui, ó. Porque quando você não combate o mal, você está cooperando. Você não combate o mal, você está cooperando com ele. Foi o Olavo que falou. E toda a direita burra passou a repetir, dizendo que o Bolsonaro estava cooperando com o mal. Vocês lembram disso, né? É a frase do Olavo. Então, o que está faltando aqui nesse país não é mais aplicação de lei. O que está faltando nesse país aqui não é mais leis, e nem mais PECs, nem mais nada. É homens de coragem. É homens de coragem. Está faltando homem de coragem, porque o Bolsonaro não é. O Bolsonaro não existe mais, está morto, né? Não é, está faltando homens de coragem. Quer dizer, o Bolsonaro está onde nessa história? Enquanto nós temos, por exemplo, o Bukele, a El Salvador, e é lógico que essas situações... Olha lá, agora ele vai elogiar o Bukele em El Salvador, né? Desse tamanho aqui, mas em poucos anos, ele mudou a história de El Salvador. Colocou homicídio a quase zero. Enfrentou a organização criminosa. Fez a maior prisão de segurança máxima da América Latina. Muitas vezes nós olhamos para o Brasil e vemos que nós não temos condições de fazer nada. Porque a criminalidade tomou conta, porque os juízes são isso e aquilo. Deixa eu te falar, dá uma olhadinha para a Ucrânia e vê o que aconteceu. Dá uma olhadinha na Ucrânia, quer dizer, num golpe militar controlado pelos Estados Unidos, né? E o Bukele é a mesma coisa, é uma produção dos Estados Unidos. De coragem, mais uma vez chegar lá na presidência da República. Cala a boca, moleque. E quando a gente fala que aqui as coisas vão acontecer, exatamente vai acontecer o mesmo que aconteceu em El Salvador com o Bukele. Vocês acham que o Bukele faz o que faz, né, sem autorização dos Estados Unidos? Vocês vão se colocar em prateleiras agora? Eu defendo porque o Jair é trouxa é você, rapaz, que não sentava um segundo na cadeira daquele coroa. Frouxo é você, um baita de um frouxo, atrás de um celular apertando o botãozinho, tô de saco cheio. Tu tem o quê? 20 mil seguidores, 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. Ah, porque eu sou analista político. Ah, faça-me o favor. Tá sentado com o rabo no sofá na casa, conseguindo um likezinho, ganhando uma monetizaçãozinha, e vem querer dizer o que é verdade, o que não é, rapaz. Olha só, eu tenho 30 anos de carreira, e aqui entre nós, Lisboa, podia estar lá no meu sítio no Rio Grande do Sul com
com meu sogro, com a minha família, com a minha filha. Eu dei o sangue por esse governo porque eu vi, pela primeira vez na história, um homem honesto, um homem íntegro, um cara patriota, corajoso, estrategista, muito mais esperto, muito mais capaz, muito mais culto do que a maioria desses caras que ficam falando besteira na internet aí. Então vamos fazer o seguinte, sai desse salto aí, querido, e quando quiser chamar alguém de frouxo, seja homem e venha na frente da pessoa chamar de frouxo. Não fica mandando recadinho pela internet, não. Tá, ô bonitinho, fraldinha? Porque isso aí, o nome dessa porra aí é covardia. E na rua, onde você cresce, é um tapinha na orelha, como é que se fala? Um pedala robinho que ia te ajudar a virar gente. Bom, tá claro aí que o fraldinha é o Nicolas, né? Se tem alguém que ainda acha que não é, só um detalhe aqui. Eu sei que ele não presta. E tem um outro post aí que eu não mostrei para vocês, o pessoal falando muito bem. Essa turma queria o Deltan na PGR e o Moro no STF para fazer exatamente o que está acontecendo hoje. O Deltan ia pedir a prisão do Bolsonaro, o impeachment, e o Moro ia votar para ele ser impeachmentado. É isso que eles queriam. Essa direita burra intergaláctica aí que eu falo aqui há anos, né? E ninguém fala. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Se você somar os canais Constantino, Paulo Figueiredo, são todos os aliados do Nicolas. Todos os amiguinhos do Nicolas. Se você somar o Braddock, somar todos esses canais, vocês têm noção da quantidade de votos que essa gente consegue tirar do presidente Bolsonaro? Então é isso, ou a gente bate nesse moleque Nicolas para ele calar a boca, colocar o rabo no meio das pernas de uma vez e parar de falar bobagem sobre o presidente Bolsonaro, ou a gente está ferrado. Nós vamos ver, que nem eu falei, muito intergaláctico aí levando a fama como se fossem eles os responsáveis, mas a gente sabe que tudo que está acontecendo, que o Trump está fazendo, o Musk, é por causa do presidente Bolsonaro e pelo trabalho do Eduardo, que está lá continuando o trabalho do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro vai fazer aliança, né, com o inimigo para passar algum projeto. Isso, lei exatamente. Que beneficia o povo brasileiro, aí não, aí o Bolsonaro... Não, aí não. Ficou, né? Quando ele fez agora para botar o Flávio no lugar daquela lambisgoia do PSOL na comissão, e agora é o Flávio que vai controlar, acho que a segurança, né, infraestrutura, e tem outros lá, aí o Bolsonaro tá se aliando ao Centrão, tá vendido. Agora, quando é para pôr ele na comissão de educação, para ele votar a favor do celular, de tirar o celular das crianças da escola, que é a única defesa que os pais têm, aí pode. Aí pode, para ele fazer o showzinho dele na comissão de educação. E o Nicolas Ferreira até hoje não gravou um vídeo sobre esse dinheiro do USAID que financiou esses canais aqui no Brasil, que destruíram. Não, nem os amigos dele, que o Partido Novo, o Salles, o Deltan, toda essa corja sempre apoiou, esses Constantino da vida, né? Nunca. E nem sobre as questões que de fato eram importantes, que nem eu fui processado, 5 anos de cadeia, né, por causa do negócio que estava matando todo mundo aí, que a gente não pode falar, e o Bolsonaro falou, esse moleque jamais se pronunciou sobre esses assuntos importantes. É que nem o Lamaçal, o Pablo Lamaçal, o Carlos falou essa semana, onde é que está esse desgraçado? E foi mais ou menos assim que o Carlos Bolsonaro falou. Cadê esse desgraçado do Lamaçal? Onde é que ele está? Nas horas importantes ele não aparece. Não é para defender a liberdade do Bolsonaro, a liberdade daquelas pessoas que estão presas inocentes em Brasília. Cadê o demônio desse Pablo Lamaçal? Falar em anistia, né? Cadê? Em anistia. Wait for the world to see this interview. It's by far my top 10 favorite interviews I've ever done in my life, and I don't want to rank. I have to see it myself again. I cannot wait for the world to see this because I think Brazil desperately needs hope today. And the way they have it set up with Supreme Court, House, and Senate, they need God's help. God willing, Musk, Trump, others can help as well. Quer dizer, esse é o cara que pro Nicolas não é nada. Vocês percebem o tamanho da coisa, do erro dessas pessoas? Vocês viram, conseguiram acompanhar o vídeo do sujeito dizendo que foi a maior entrevista que ele fez na vida, que eles, os americanos, estão rezando porque o presidente Bolsonaro
consiga salvar a gente lá por meio do Trump e do Musk. Quer dizer, você vê o respeito como o presidente, o cara fala do presidente Bolsonaro, o cara narrando o que o povo estava falando, e o próprio tradutor chorando, emocionado de ver o presidente Bolsonaro, o amor que o presidente tem pelo povo e o povo por ele. Quer dizer, e essa gente, as pessoas, mães que procriaram, deram cria a esses demônios que estão governando a gente, elas vindo defender o salafrário do moleque e atacar o presidente Bolsonaro. Porque se elas só defendessem o Nicolas, tudo bem, mas elas têm sempre essas pessoas que defenderam o Nicolas e falar que o Bolsonaro realmente não é bom bastante, que é um frouxo, que agora é a vez do Nicolas, porque ele é um cristão. Cristão é o presidente Bolsonaro, que é um católico. Isso é ser cristão. Mas vocês sabem de PCC que controla essa gente que persegue o povo dessa forma, né? Isso vai acabar. Então as pessoas estão se comportando ao contrário do que deveriam. A gente deveria estar celebrando, comemorando. É isso que eu estou falando aqui desde o início. Um vagabundo, um moleque desgraçado desse que fica atacando o Bolsonaro, essa direita galáctica aí, fica querendo dizer que o presidente está morto, já vai ser preso, né, já foi vencido. E é o contrário. É absolutamente o oposto. A gente tem que estar comemorando. E o presidente Bolsonaro já venceu. E o mandato segundo, o bicho vai pegar, que nem o Dario falou aí. Mas a luta não é essa. Né? O mal que nos aflige é muito maior. Porque me tirar a liberdade de expressão é uma coisa. Como eles me tiraram todos esses anos aqui, eu não posso mais falar o que eu quero. Ninguém pode falar o que a gente quer no Brasil há 40 anos, pelo menos. Outra coisa é tirar minha liberdade, tomar o que eu tenho, meus bens, destruir minha vida, me obrigar a tomar droga da morte, né? Destruir a nossa fé. Então, a coisa é muito mais grave do que isso, simplesmente a liberdade de expressão. Liberdade de expressão para quê? Para poder meter pau no Moraes? Eu quero liberdade de expressão para dizer que nós vivemos o maior genocídio da história humana, que criaram uma farsa para exterminar 90% da população do planeta. E eu quero falar o motivo disso, e por quê, e o que é que está... Eu não posso, e não vai poder, e eles não vão permitir nunca. Então o mal é muito maior do que isso, a luta é muito maior. E eles nos obrigarem a aceitar, né, doutor Frazão, a conviver, a viver num país que é 50 mil mortes ano, as pessoas não entendem. Né, elas acham que isso 50 mil assassinatos por causa de arma e violência, né? A morte que eu estou falando é por outro motivo, vocês sabem, né? Sim, eu estou adicionando aqui que o brasileiro se acostumou, acha, não, o Brasil sempre foi perigoso, tem um porquê de ser perigoso. Libertários não somos nem de esquerda e nem de direita, quer dizer, ele acha que existe uma terceira via, uma terceira opção. É um demente, né? É um demente. Não entendeu ainda que o libertarianismo é um movimento de esquerda. Só retardado que não consegue entender isso. É doença. Mas Dario, você sempre... E não conseguiu fazer. Tentou fazer. Agora ele vai voltar. E agora ele está fazendo tudo que ele não fez. Eu acabei de dizer que o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa. Se não é o Bolsonaro, quem vai ser? Seu demente! Quem vai ser presidente? Seu animal quadrúpede! Doente mental! Fala pra mim, ô filho de uma porca! Escreve aí pra mim, quem vai ser o presidente do Brasil que vai salvar o Brasil, seu demente? Quem vai ser, se não é o presidente Bolsonaro? Vocês são animais! Meu Deus, não é possível, cara! Não é possível que alguém cometa um suicídio desse jeito! Só tem um cara que pode salvar a vida desse desgraçado. Eu garanto que ele tem que se matar para pegar ônibus, para trabalhar, e vai ser obrigado a tomar um monte de porcaria e vai morrer. E só não vai tomar se for o Bolsonaro. Você não pode comprar um carro, você não pode comprar a sua casa, porque você vai se matar de pagar imposto. A única pessoa que pode fazer isso é o Bolsonaro, parar isso. Eles vão controlar cada centavo que você tem, seu quadrúpede. Se não é o Bolsonaro, quem vai ser o candidato, desgraçado? O Salles. É o Salles, o Van Hatten, o Nicolas. Vocês são doentes, vocês são doentes.
Ah, não, é a esquerda. Então ele vai querer pôr um cara de... Ah, vá pro diabo que o carregue, viu? Pois o Bolsonaro não veio e disse claramente que não é para pedir impeachment de Lula, e o desgraçado do moleque demoníaco, melequento, dourado, ele veio e fez um post falando que não entendo porque não pode pedir um impeachment. Quer dizer, todo mundo entendeu. Ele não precisava entender, bastava fazer o que o presidente mandou. O presidente mandou não falar de impeachment, então não vamos falar. Né? Não, mas ele tem que entender. Ele vem, eu não entendo por quê. Essa é uma explicação de que esse moleque é uma besta, ignorante e mau caráter. Ele está dizendo, se ele não entendeu é porque ele é burro. Porque todo mundo entendeu que o Alckmin volta, vai dar poder para os galácticos, vai distribuir dinheiro, vai atrair um monte de gente do Centrão que está com o Bolsonaro pro lado dele. E o Bolsonaro explica, o moleque melequento, o Nicolas fala que não, que ele não entendeu porque não é para pedir impeachment. Porque não resolve porcaria nenhuma. O café tem que chegar a R$400 o quilo mesmo. A carne a 500 conto o quilo. O ovo, então, tem que custar R$15 cada ovo. É assim que a gente vai derrotar eternamente a esquerda, para ela nunca mais voltar ao poder. Não tem nada a ver com o impeachment de Lula, isso. O povo é muito burro, e esse moleque... E aí o cara escreveu lá no Twitter ainda, qual o seu problema, Nicolas? Qual a sua dificuldade em respeitar a hierarquia? Se o presidente está mandando, por que você não faz o que está mandando e cala a boca? Que é um desgraçado mau caráter mesmo. E por que eu fico falando? Por isso que eu falei. Se nós estamos libertando o país da esquerda, finalmente, depois de 40 anos, com toda essa luta, os caras estão substituindo esse pensamento esquerdista, socialista, comunista, por esse maldito câncer que é esse libertarianismo. Isso está espalhado por tudo quanto é canto. Uma senhora de Bíblia na mão presa e um traficante saindo pela porta da frente da cadeia. E as pessoas acreditando que existe solução jurídica para isso. Não, o direito é uma máquina que é utilizada hoje no mundo já há um século para controlar os países, né? Quer dizer, o emissário americano, ele não vem aqui pedir nada, viu? Vamos deixar o negócio claro, bem claro aqui. Se o Trump manda o cara aqui, ele não vem pedir nada aqui, não. Ele vem aqui dizer como a banda vai tocar e avisar para vagabundo o que vai acontecer. Então ele veio, fez, e para mim é muito mais possível que ele tenha vindo e dito o seguinte: deixa pedir, manda pedir a prisão do presidente Bolsonaro, manda pedir. É aquela história de dar corda para o cara se enforcar. Quanto mais eles fazem, mais fácil é de pegar essa gente. Então não existe essa conversa de americano vir aqui conversar, não. Será que é possível vocês não prenderem o Bolsonaro? Isso não existe, tá? Então fiquem ligados nisso que eu falei agora, que vocês vão ver que a coisa não é assim.